era usado com sinais, era usado com prodígios, era usado com maravilhas. E porque, irmãos, estava brilhando, foi perseguido, foi levado e colocado diante dos religiosos da época. E se você abrir a sua Bíblia lá, você vai ver que o texto fala que quando ele entrou no lugar em que estavam reunidos os religiosos da época para o confrontar, quando ele entrou, a Bíblia diz que quando eles olharam para a face desse diácono, quando eles olharam para a face desse homem, a Bíblia diz que a face dele brilhava, resplandecia como a face de um anjo. Por quê, irmãos? Porque o cara tinha no seu espírito esse Shamen Zaitzar, porque ele carregava no seu coração e no seu espírito esse óleo puro, esse óleo, irmãos, que é combustível para nos fazer brilhar, irmãos. E ele brilhou, manifestando sim a luz de Jesus, irmãos. Sabe, irmãos, e o alvo do Senhor para nós nesses dias também é esse. O alvo do Senhor para mim, o alvo do Senhor para você, o alvo do Senhor para a sua igreja nesses dias é que essa igreja também brilhe, é que essa igreja também manifeste a luz de Jesus, é que esta igreja também, queridos, esteja iluminando todo o caminho, esteja manifestando nesse mundo de trevas, nesse mundo caído, a luz de Cristo Jesus. No ano de 96, foi encontrado ali em Israel alguns artefatos arqueológicos, e foi encontrado por um padre gregoriano que estava aumentando ali o seu jardim na sua casa. E quando ele começou a fazer as escavações para ampliar o seu jardim, ele encontrou botijões de barro, copos de barro, tigelinhas de barro. E aí eles começaram a pesquisar acerca daqueles achados, e eles chegaram à seguinte conclusão: que aquele ali era um dos lugares aonde a igreja do primeiro século se reunia para ter comunhão, para adorar a Jesus. E o mais interessante, irmãos, é que em todos esses artefatos que foram encontrados, naquelas botijas, naqueles cacos de copo, de tigela, algumas ainda estavam intactas, inteiras, estava escrita uma frase muito interessante. Em todos eles estava escrito o seguinte: tudo o que nós estamos passando é óleo para o nosso espírito. Veja bem, irmãos, que eles entendiam a importância, que eles entendiam que o eterno, que o Deus o qual eles serviram era poderoso para usar toda aquela tribulação, toda aquela perseguição que eles estavam enfrentando e que eles estavam passando, para que eles então pudessem brilhar, manifestar a luz de Jesus. Então, irmãos, a tribulação, ela tem sim esse poder na vida do crente fiel, porque o eterno lança a mão dela, e através dela ele então produz para mim e para você esse óleo precioso que vai de fato e de verdade nos fazer brilhar. Mas Deus usa também uma segunda coisa. Deus tem instrumentalizado, e esta mais do que todos os outros pontos que poderíamos aqui salientar nesta noite, Deus também usa um instrumento poderoso. Usou no passado e continua usando hoje, está usando agora, e está usando nesta noite no nosso meio, para também produzir em nós este Shamen Zaitzar, esse óleo puro, esse óleo precioso. Deus, meus irmãos, usou e continua ainda usando o instrumento chamado Palavra de Deus. Diga aleluia. Meus irmãos, Deus usa a sua palavra. Deus a usou no passado, Deus a usou na boca de Moisés, Deus a usou na boca dos patriarcas, Deus a usou na boca do seu próprio Filho encarnado aqui na terra, Deus a usou na boca da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, e Deus continua usando ainda hoje. E esse, irmãos, é o instrumento que Deus mais usa para produzir em mim, para produzir em você esse óleo precioso, esse óleo para o Espírito, que vai nos fazer brilhar, que vai nos fazer manifestar a luz de Jesus. Porque, irmãos, a palavra, ela é um instrumento poderoso para produzir no meu espírito, no seu espírito, este óleo específico. Sabe por quê, irmãos?
Porque quando alguém começa a meditar na palavra, quando alguém volta os seus olhos para a palavra, quando alguém se debruça sobre a palavra, quando alguém começa de fato e de verdade a estar induzindo o seu coração, a estar voltado para a palavra e a ser intenso na palavra, com a palavra, irmãos, a palavra, irmãos, então começa a nos confrontar. Não tem como você não ser quebrado, não tem como você não ser confrontado, não tem como você não ser mexido quando você volta os seus olhos para a palavra. Porque quando você volta os seus olhos para a palavra, o próprio Eterno, o próprio Deus começa a falar com você, o próprio Deus começa a ministrar no seu coração, o próprio Deus começa a ministrar no seu espírito, e a palavra, irmãos, ela vai entrando, a palavra vai se aprofundando no nosso espírito, a palavra vai se aprofundando no nosso coração, a palavra vai chegando em áreas, alcançando áreas na nossa vida, no nosso espírito, no nosso homem interior, que nunca imaginávamos que ela poderia chegar. Ela chega lá, ela toca lá, ela alcança lá, irmãos. E a palavra, quando alguém começa a se envolver com ela, quando alguém começa a buscar o Eterno através da palavra e dentro da palavra, a palavra começa a confrontar, a palavra começa, irmãos, a mostrar os erros, a palavra começa a mostrar os defeitos, a palavra começa a revelar as mazelas, a palavra começa, irmãos, a revelar e a confrontar o nosso pecado. Portanto, irmãos, a palavra é o principal instrumento que Deus usa para produzir em mim e em você esse óleo precioso, esse óleo específico, que é óleo para o meu espírito. Não tem como você se envolver com a palavra, não tem como você gastar tempo com a palavra, não tem como você se debruçar sobre a palavra, não tem como você encher o seu coração e o seu espírito da palavra, e o seu espírito então não se tornar cheio deste Shamen Zaitzar, porque todas as vezes que nós voltamos os nossos olhos para a palavra começa a moer, a palavra começa a quebrar, a palavra começa a confrontar, irmãos. E todas as vezes que nós somos confrontados por ela, que nós somos moídos por ela, que nós somos exprimidos por ela, esse processo de pressão, esse processo de esmagamento, irmãos, ele produz um resultado glorioso. E o resultado é óleo para o meu espírito. E é esse óleo que vai me fazer brilhar. É esse óleo que ele é combustível para fazer com que você manifeste nesses dias a luz de Jesus. É este óleo que vai produzir em você, que vai gerar em você essa explosão de luz. Esse óleo, irmãos, ele é resultado do envolvimento, da busca, da entrega à palavra do Senhor. O que Jeremias fala, irmãos? Jeremias diz algo muito interessante ali no capítulo 22, verso 22. Ele diz o seguinte: olha, põe as suas palavras no teu coração. Ele está falando da importância de colocarmos a palavra do Eterno no nosso coração, irmãos. E quando nós colocamos a palavra do Eterno no nosso coração, irmãos, ela começa a desencadear um processo tremendo, um processo transformador, um processo glorioso. Por quê, irmãos? Porque é a palavra que me lapida. Quando você se expõe à palavra, quando você volta os seus olhos para a palavra, quando você busca a palavra começa a lapidar a sua vida, queridos. Ela corta aqui, ela conserta ali, ela nivela acolá. Todas as vezes que você enche o seu coração da palavra, a palavra começa, queridos, a mostrar para você o que não presta, e ela começa a convencer você a lançar fora, a pôr para fora tudo aquilo que não presta. A Bíblia diz também, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Está lá em Jeremias 23, verso 29. Jeremias fala que a palavra do Senhor tem esse poder. Qual o poder? O poder de quebrar, o poder de esmiuçar, o poder de triturar, o poder de esmagar. Deixa eu falar uma coisa para você, santo. Todas as vezes que você se expor à palavra, a palavra vai vir sobre a sua vida para esmagar. A palavra vai vir sobre a sua vida para esmiuçar. Esmiuçar o quê, pastor? Aquilo que não presta, aquilo que precisa ser lançado fora. E quando
esse processo glorioso se instalar sobre a sua vida, um óleo específico, um óleo refinado, um óleo finíssimo, um óleo puro, vai estar sendo gerado e vai estar alimentando o seu espírito. E então, só aí então, você vai poder brilhar, você vai poder manifestar a luz de Jesus. Queridos, crente sem óleo não brilha. Crente sem óleo, cristão sem óleo, cristão sem azeite, não produz luz. Igreja sem azeite não ilumina. Igreja sem azeite não brilha. Igreja sem azeite não manifesta a luz de Jesus. Queridos, para a candeia brilhar, para a candeia iluminar o ambiente no qual ela se encontra, e essa candeia chamada igreja está no mundo, para ela brilhar no mundo, para ela manifestar a luz de Jesus no mundo, ela precisa ser alimentada de óleo fino, ela precisa ser alimentada de óleo puro, ela precisa não só se alimentar de óleo, mas ela precisa também estocar azeite, ela precisa estocar óleo. Lembra da parábola das 10 virgens? Quem teve luz para iluminar o seu caminho? Quem teve luz para alumiar, clarear o caminho pelo qual ela deveria percorrer para se encontrar com o noivo nas bodas? Aquelas que estocaram óleo. Escute isso, queridos, e o alvo de Deus é esse. O propósito do Senhor nesses dias para a minha vida e para a sua vida é este, sabe? Que eu e você permitamos Ele gerar em nós, produzir em nós este chamém, este óleo puro, um óleo específico que vai ser gerado, que vai ser produzido para fazer com que a candeia brilhe, manifestando a luz de Jesus. Eu sei que quando eu falei aqui do primeiro instrumento que Deus usa é a tribulação, alguns ficaram incomodados. Mas deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Sabe, se você tem enfrentado lutas, se você tem enfrentado nesses dias pressões, depois de ouvir essa palavra, guarda o seu coração. Mas não guarda só o seu coração, guarda a sua boca também. Porque o crente fiel na tribulação, ele não murmura. Mas a tribulação, a luta na vida do crente fiel, ele tem esse poder. O poder de produzir este chamém, este óleo fino, este óleo puro. Mas deixa eu dizer algo para você, filho, não se preocupa, sabe por quê? Porque nessa vida, tudo passa. Tudo passa nessa vida. Passa a enfermidade, passa a luta, passa a escassez, passa a adversidade. Sabe por quê? Porque nessa vida, filho, tudo passa. Diga amém. Só não passa a palavra do Eterno. Essa permanece, irmãos. Essa permanece e vai permanecer pelos séculos dos séculos. E ela é o principal instrumento que o Eterno usa. Ela é o principal instrumento que Deus usa para te levar a brilhar, para te levar a manifestar a luz de Jesus. Lembre que o texto que nós lemos ali, se você ler os versos anteriores, Jesus diz que nós somos o sal, né, da terra. Mas se o sal for insípido, se ele perder o seu poder de salgar, para nada mais presta. Mas também nos versos que nós lemos, Jesus diz: olha,